Oi, pessoal, vamos agora estudar o seguinte sólido, o cone. Então, para esse fim, consideramos os seguintes tópicos, né? Primeiro vamos a identificar propriedades e elementos do cone, né? Estudaremos sua classificação. Vamos a determinar fórmulas para o cálculo de áreas e o volume do cone. Estudaremos a seção meridiana de um cone e o cone equilátero. Vamos a estudar áreas y volumen del tronco de un cone y finalmente vamos a estudar algunas relaciones de semelhança entre cones semelhantes. Então, a primeira coisa a fazer é identificarmos os elementos de um cone. Consideremos este cone que está aqui e este ponto que está aqui, o ponto B, é chamado ponto vértice do cone. Além disso, vemos aqui o ponto O, que é centro desta circunferência, que na verdade é o bordo da base do cone, que é um disco, certo? De radio R. Também diremos que cada segmento com uma extremidade no vértice e outra no bordo da base será chamada geratriz. E finalmente identificamos a altura. Então, nós podemos classificar o cone da seguinte maneira. Se nós consideramos o segmento de reta que passa pelo centro da base O e pelo vértice B, então, se esse segmento é oblíquo em relação à base, diremos que o cone é oblíquo. Mas, se o segmento é perpendicular à base, ou seja, for a 90 graus, então diremos que o cone é recto. Então, o cone circular recto é também chamado cone de revolução, né? Pelo fato de ser gerado pela rotação de um triângulo rectângulo em torno de um de seus catetos, tal e como está na animação. Então, notamos que para esse triângulo rectângulo, né, vale o teorema de Pitágoras, né? Ou seja, a geratriz, o radio e a altura podem ser relacionados mediante o teorema de Pitágoras. Geratriz al cuadrado será igual a radio al cuadrado más altura al cuadrado. Então, começamos com o estudo das áreas. Então, vejamos a área da base de um cone recto. Então, habíamos dito que a base de um cone, né, é um disco de radio R. Portanto, a área da base será pi por radio al cuadrado. Vamos a considerar agora um cone, né, sem base. Então, se nós fazemos um corte aqui, né, nós obtemos esta superfície. E diremos que a área dessa superfície será nada mais pi por radio vezes a geratriz. E se nós consideramos a base ou a tampa do cone, então a área total será simplesmente a suma da área lateral mais a área da base. Ou seja, pi por radio vezes radio mais geratriz. Então, vejamos alguns exemplos. Num cone recto, a altura é 3 metros e o diâmetro da base é 8 metros. Então, a área total em metros quadrados será... Bom, identificamos que a altura é 3 metros, certo? E que o diâmetro é 8. Mas se o diâmetro é 8, isso quer dizer que o radio é 4. Então, temos radio 4, temos altura 3, podemos usar Pitágoras para calcular a geratriz. Que neste caso, usando Pitágoras, a geratriz será igual a 5. Então, a área total será pi por radio veces radio más geratriz, o sea, pi por 4 veces 4 más 5, que da 36 pi. Veamos este outro problema. As medidas em metros do radio da base, da altura e da geratriz de um cone circular recto formam, nessa ordem, uma progressão aritmética de razão 2 metros. Calcule a área total deste cone em metros quadrados. Ok, o que nós sabemos do problema? Sabemos que o radio, a altura e a geratriz estão em razão aritmética, estão em progressão aritmética de razão 2. Ou seja, se o radio é R, então a altura será R mais 2. E a geratriz será R mais 2 mais 2, ou seja, mais 4. Isto é, temos que a altura será igual a R mais 2 e a geratriz R mais 4. Mas lembre-se que
a hieratriz, a altura y un radio se relacionan usando Pitágoras. O sea, y al cuadrado será igual a h al cuadrado más r al cuadrado. Y como h y y está en términos de eje, entonces reemplazamos. Reemplazamos y nos obtenemos una ecuación de segundo grado. O se puede usar fórmula de Bhaskara, por ejemplo, para determinar raíces de esta ecuación de segundo grado. Nos olvidemos que un radio será igual a 6 o menos 2. So que descartamos esa posibilidad porque un radio es un comprimento, es una medida positiva. Por tanto, un radio es 6. Y si un radio es 6, entonces la hieratriz será eje más 4, o sea, 10. Entonces, pronto, área total será pi por radio veces radio más hieratriz, o sea, reemplazando, área total será 96 pi. Para el cálculo del volumen do cone, podemos usar el principio de Cavalieri e identificar o relacionar el volumen do cone vía el volumen do tetraedro. Y como el volumen do tetraedro, como ya sabemos, como ya vimos en aulas anteriores, era igual a 1 sobre 3 veces área da sua base por altura, y como área da base do cone é pi por radio al cuadrado, porque es un disco de radio eje, entonces el volumen do cone será 1 sobre 3 veces pi por radio al cuadrado por altura. Além disso, se você considera esta região plana, né, com uma cartolina, por exemplo, então nós podemos construir um cone. Esta é a planificação do cone. Então repare que aqui temos um arco que se identifica com o bordo da circunferência de radio eje. Portanto, esse arco vale 2 pi por radio, certo? Aqui este segmento vale a hieratriz, né? E este ângulo θ. Então, vale que 2 pi por radio, ou seja, o arco será igual a o produto da hieratriz vezes o ângulo θ em radianos. Veamos o seguinte exemplo. O arco A linha, este arco que está aqui, de comprimento 2π sobre 3, né, mide 120 graus, conforme a figura que está aqui. Fazendo-se coincidir o ponto A e a linha, é claro que iremos construir um cone. Determine a área total e o volume desse cone. Então, aqui temos a planificação deste cone, claro que sem base, né? Então, vemos que a hieratriz, de fato, é o segmento AB e o ângulo θ é 120 graus, ou seja, 2π sobre 3 radianos. Né? Então, para este setor circular, né, vemos que 2π por radio, ou seja, o comprimento do arco, que era 10π sobre 3, será igual a o ângulo vezes hieratriz. 2π sobre 3 vezes hieratriz. Então, de aqui, cancelamos e temos que a hieratriz será 5. Por outro lado, como 10π sobre 3 é o comprimento do arco, né, ou o comprimento da circunferência da base do cone, então 10π sobre 3 vale 2π por radio, certo? Então aqui temos que o radio será 5 sobre 3. Então temos radio, temos hieratriz, então usando a fórmula de Pitágoras, nós podemos conseguir a altura, que será d sobre 3 raiz de 2. Então já temos radio, já temos altura, temos hieratriz. Então já podemos calcular tudo. Área total será pi por radio vezes radio más hieratriz. Reemplazando, temos que a área total será 100 pi sobre 9. E para o cálculo do volume, será 1 sobre 3 veces pi por radio al cuadrado por la altura. Mas ya conocemos el radio y ya sabemos la altura. Entonces reemplazamos y nos olvidemos que el volumen será 250 pi sobre 81 veces raíz de 2. Veamos el siguiente problema. O trapecio rectángulo abaixo sobre uma rotação, o trapecio rectángulo abaixo sobre uma rotação de 360 graus em torno da base maior. Sabendo-se que o comprimento AB é 3 centímetros, CE é 5 centímetros e que o volume do sólido obtido é 84 pi centímetros cúbicos, determinar AC. O que está acontecendo aqui? Como vemos aqui temos um trapecio, né? E nós vamos a
hacer rotar ese trapecio en torno de ese segmento, un segmento que pasa por los puntos B, D, E. Claro, após de rotar, nos iremos a obtener, cuando rotemos este rectángulo, iremos a obtener un cilindro, ¿cierto? Y cuando rotemos este triángulo, iremos a obtener un cone. A unión do cilindro e do cone será un sólido. Então, queremos determinar um comprimento AC, ou seja, a altura do cilindro, certo? Então, como eu falei, o volume do cilindro pode ser determinado pela diferença entre o volume do sólido e o volume do cone. O triângulo CDE é retângulo em D, e indicando a medida de DE por H, aplicando o Pitágoras no triângulo CDE, obtemos que a altura será 4. Logo, o volume do cone será 1 sobre 3 pi por r ao quadrado, por altura, ou seja, 12 pi. Então, já encontramos o volume do cone, que é 12 pi. Sabemos que o volume de todo o sólido é 84 pi. Então, o volume do cilindro será o volume de todo menos o volume do cone, certo? Aqui está. O volume do cilindro será o volume do sólido menos o volume do cone, ou seja, 72 pi. Só que já havíamos dito que o volume do cilindro, em aulas anteriores, é igual a pi por r ao quadrado vezes a altura do cilindro, que vou chamar de x, que coincide com o segmento AC. Então, temos 72π igual a pi por r ao quadrado vezes sua altura, e aqui temos que a altura do cilindro, ou seja, a medida do segmento AC será 8 centímetros. Ok, meus amigos, vamos a parar aquí y veremos más ejercicios más para frente.